Cabo Verde travou a poderosa Espanha. Cabo Verde é a primeira equipa sensação deste Mundial. Que jogo! Que resultado inacreditável para Cabo Verde nesta estreia da seleção cabo-verdiana em campeonatos do mundo, empate a zeros, com grandes exibições. Vamos falar com calma sobre esse jogo entre Espanha e Cabo Verde, com uma certeza. Hoje fez-se história, hoje aconteceu um milagre no encontro entre Cabo Verde e Espanha. Num país com cerca de 550 mil habitantes, são 1 milhão e 100 ao todo. Em Portugal vivem 10 mil, cerca de 10 mil, 11 mil cabo-verdianos. Povo extremamente acolhedor, extremamente simpático, extremamente carinhoso. Quem já teve a oportunidade de visitar Cabo Verde sabe do que eu falo e merecem isto, merecem festejar. Cabo Verde que a partir da 1 da tarde simplesmente não trabalhou, os habitantes cabo-verdianos, para acompanhar este jogo decretado pelo governo, e ainda bem, porque assim é que tinha que ser. Um jogo celebrado por todos, um jogo que merecia ser visto, e ainda bem que foi visto da maneira que foi, com o resultado que marca a competição, independentemente daquilo que aconteça no decorrer da competição para Cabo Verde, ficará na história este empate a zeros entre Cabo Verde e Espanha. Mais um vídeo no canal, obrigado por estarem desse lado. Aliás, eu costumo deixar sempre o convite a seguirem, a deixarem o like, que é importante para a caderneta, e se estão desse lado, faço o convite para que isso aconteça já, para que não deixem até ao fim para realizarem as ações obrigatórias que a etiqueta do algoritmo obriga e pede. Deixem essa forcinha, agradeço bastante, obrigado por estarem desse lado, obrigado por acompanharem, continuem a dar o feedback e estamos juntos. Estou a gostar muito de fazer este exercício, de ver jogos, gravar vídeos, dá trabalho, efetivamente, exige pesquisa, mas acaba por ser interessante e desafiador também para trazer conteúdo aqui para o YouTube, um pouco mais longo, neste monólogo que espero eu não ser cansativo para quem me ouve. Por isso mesmo, por esse receio talvez, o último vídeo em que fiz uma review de uma série de jogos, talvez demais, mas tendo em conta a minha ausência, eu fui para o Primavera Sound, tive uma festa de família no dia seguinte, e isso fez com que eu, em primeiro lugar, ficasse afastado de alguns jogos do Mundial, portanto não os visse, e depois também afastado desta minha câmara que me permite gravar os vídeos. E com esse receio de ser cansativo, tentei gravar rápido demais. Eu sabia que se fizesse uma análise específica e muito descritiva daquilo que eu fui vendo, iria ser um vídeo extremamente longo e eu não quero amassar demasiado. Aliás, os vídeos de 30 minutos até ficam com algum receio de que a malta veja até ao fim, ou que consiga ver até ao fim, por isso deixo aqui o meu pedido de desculpas, se é que é necessário, sobre o facto de ter lançado um vídeo efetivamente curto e sinto que demasiado rápido. Tinha necessidade de terminar. Mas agora sim, com um domingo de jogos em que estive em casa a acompanhar os encontros que decorreram, nomeadamente Alemanha, Curaçao e depois Holanda ou Países Baixos e Japão. Esses dois jogos estive tranquilamente a ver, a assistir com todo o cuidado. Depois a Costa do Marfim e Equador via espaços, a primeira parte, tive que dormir porque, como disse também no vídeo anterior, trabalhei na segunda-feira, às 7h30 estava de pé e por isso não me poderia aventurar demasiado. Ora, vamos falar sobre esses dois encontros, saltando imediatamente para o grande chamariz deste vídeo, que é, de facto, o jogo entre Cabo Verde e Espanha. Que jogo, meus amigos e minhas amigas. Começando por outra estreia, Curaçao, que jogou frente à Alemanha. Começou mal, aparentemente, se bem que ainda existam algumas dúvidas. O movimento com a mão direita do árbitro antes do jogo da Alemanha, um símbolo que não vou reproduzir, mas que chamou a atenção de algumas pessoas, nomeadamente por ser apelidado como um apito de cachorro. O que é apito de cachorro? É um sinal, um movimento, um gesto que pode não necessariamente significar nada, mas para quem conhece aquele símbolo pode suscitar
interesse e ser considerado como um símbolo de identificação, de alguma maneira. Ora, o árbitro fez esse movimento antes do jogo, é um vídeo-árbitro, por isso na apresentação dos encontros faz sempre um plano direcionado para os três responsáveis pela videoarbitragem e um dos árbitros fez um gesto com a mão direita que chamou a atenção de uma série de pessoas nas redes sociais. Ele que estava com a mão fechada e entretanto faz um gesto delicado e parece muito intencional. Há quem diga, e por isso é que o mundo está louco, porque nunca é nada, é claro. Há quem diga que aquilo é um jogo, uma brincadeira, que quem fizer aquele gesto com a mão e vir aquele gesto merece um tapa. É uma brincadeira que acontece, acho eu, no mundo inteiro, mas aparentemente, pelo que dizem, é uma brincadeira comum na Austrália, é a naturalidade do árbitro, mas para outras pessoas aquilo é um gesto ofensivo, identificação com fundos nazistas também acredito que exista. Ora, isso motivou até que algumas ONGs pedissem retratamento por parte do árbitro, inclusivamente o afastamento do árbitro, se a justificação dele não merecer uma explicação plausível. Mas, de qualquer das maneiras, fica aqui um apontamento sobre aquilo que vem sendo uma matriz. Se em tempos o facto de ser fascista e ter convicções fascistas era de forma ampla, declarada, aberta, orgulhosa até em muitos momentos, que nos envergonha depois, no decorrer da história, na queda de regimes que defendiam tais ideias. Hoje em dia, aparentemente, o fascismo é comedido, é envergonhado, é feito de forma subliminar e isso é uma tristeza muito grande porque eles bem sabem que essas ideias hoje em dia não têm força para caminhar em terrenos onde as pessoas estão cada vez mais atentas e aptas para lutar contra eles. Assim esperemos que não se fique apenas por ativistas de redes sociais e que tenha realmente ação própria para casos que supostamente possam ser interpretados como tal, que há quem diga que seja este o caso. Que o árbitro fale e que diga exatamente aquilo que queria dizer com coragem, se a sua vontade fosse fazer o tal apito de cachorro. Olha, ora, sobre o jogo de Curaçao Alemanha, podemos dizer que festejei o gol de Curaçao, um jogo que foi extremamente difícil para essa seleção frente à Alemanha, que mesmo jogando contra provavelmente uma das seleções mais fracas deste Mundial, com menos argumentos, a seleção da Alemanha mostrou sempre capacidade brutal de criar oportunidades. Nunca tirou o pé do acelerador, mostrou sempre vontade de chegar ao próximo gol, até demais para quem estava do lado de Curaçao, porque o próprio festejo de Nagelsmann, o próprio festejo dos adeptos, dos jogadores, pareciam que estavam numa final do Campeonato do Mundo, o que revela o verdadeiro espírito da seleção alemã, que simplesmente não tem piedade de nenhum adversário, seja o Brasil, seja Curaçao. Vitória clara é, para mim, apesar de ser frente a um adversário claramente inferior, a melhor exibição de uma seleção neste Mundial, o jogo que a Alemanha fez. Mais tarde, o jogo entre Países Baixos e Japão, que foi um jogo extremamente interessante, com 4 golos na segunda parte, um jogo que parecia caminhar para um jogo extremamente dividido, um 0-0 ao intervalo parecia indicar que a certa altura as duas seleções não iam arriscar dar espaço e conceder espaço ao adversário para não perder, pelo menos para ganhar um ponto, para perder o mínimo de pontos possível e ganhar pelo menos um ponto, mas a Holanda abriu o ketchup, acabou por colocar na sua comida nada rica e chamativa. Se já visitaram a Holanda, percebem o que digo, mas do outro lado estava a seleção japonesa com as suas indicações e a forma muito interessante do Japão comunicar a partir do banco as jogadas e a estratégia que tinha montada,
com os seus painéis gigantes que o treinador ia sugerindo para dentro do relevado, acabaram por dar uma resposta. O Japão esteve por 2 vezes a perder, por 1 bola a 0 e depois por 2 bolas a 1, não desistiu. A verdade é que eu senti a certa altura que o Japão estava a insistir demasiado nos cruzamentos para dentro da grande área, não é propriamente uma equipa alta, e por outro lado, a seleção dos Países Baixos deve ser a seleção mais alta desta competição, e parecia resolver com alguma tranquilidade aquilo que Japão ia criando, que eram cruzamentos constantes para dentro da grande área já na última fase da partida. E eu a dizer isto e o Japão faz golo, uma prova clara de que eu não tenho capacidade mínima para comandar uma equipa a partir do banco de suplentes. A verdade é que se surge efetivamente o gol do empate numa bola parada, num cruzamento para dentro da grande área, um cabeceamento que depois sofre um desvio, e o Japão estava com algum mérito empatado nesse encontro frente aos Países Baixos, que termina com claramente o Japão moralmente mais satisfeita do que propriamente a seleção dos Países Baixos. Deste jogo destaco Nakamura do lado esquerdo, Kamada e Kubo. Também dizer que Maeda deixou um pouco algo por fazer, não estava, aparentemente não estava no seu sítio perfeito, na sua zen zone nesta partida, porque pouco se viu de Deisen Maeda, apesar de ter lutado bastante. Parecia-me até um pouco desligado do jogo, coisa que eu acho que poderá fazer diferença nos próximos encontros, porque é um jogador que contribui bastante. Uma aula tática da seleção nipónica, uma aula de concentração clara e 100%, em que corresponderam àquilo que o treinador certamente pediu, principalmente a nível defensivo, em grande parte do encontro. Claro que sofre 2 golos, mas parece-me que a seleção japonesa tem aqui a estratégia e o desenho bem planeado para qualquer adversário que defronte. Naturalmente que depois poderão faltar argumentos técnicos para defrontar equipas superiores, mas frente aos Países Baixos nesta primeira jornada fez um belíssimo papel. O outro encontro foi a Costa do Marfim-Equador. Venceu a Costa do Marfim já no final do jogo, a equipa do Equador. Eu vi muito pouco, por isso não irei opinar, muito menos a Suécia-Tunísia, que aconteceu às 3 horas da madrugada aqui em Portugal, e não tive nenhuma oportunidade de acompanhar. E agora sim, vamos para os jogos de segunda-feira. Já decorreram 2, neste momento, enquanto gravo, está a jogar a Arábia Saudita-Uruguai. Estive atentamente a acompanhar o jogo entre Egito e Bélgica, que foi o jogo que acabou de terminar, com um empate a 1 bola entre estas duas seleções. O primeiro jogo, Espanha contra Cabo Verde, infelizmente não tive a oportunidade de ver, mas dá perfeitamente para tirar conclusões dessa partida. Mas não tive a oportunidade de ver porque estive a trabalhar para o meu emprego das 9 às 18. Começando esta análise ao jogo entre Espanha e Cabo Verde, fazendo aqui um pequeno voltando um bocadinho atrás na cassete. Aparentemente, Ceferino, o presidente da UEFA, numa conferência de imprensa na Eslovénia, disse que a inclusão de mais seleções no Campeonato do Mundo iria tornar esta fase de grupos um pouco mais, diria, aborrecida, colocando equipas de ranking inferior, iria tornar os jogos mais aborrecidos nesta fase do torneio. A resposta veio imediata, de forma literal e de forma simbólica. De forma literal, 14 seleções fizeram uma nota de repúdio: Cabo Verde, Curaçao, Uzbequistão, República Democrática do Congo, Haiti, Argélia, Tunísia, Marrocos, Egito, Gana, Senegal, Costa do Marfim e África do Sul assinaram esta nota de repúdio às declarações do presidente da UEFA, por considerar que seleções menores vinham até atrapalhar um pouco o espetáculo que as grandes seleções vinham protagonizar, e que infelizmente vão ter que cumprir o protocolo de jogar frente aos bobos da corte. Imediatamente a seguir a essas declarações de Ceferin, o Egito empatou contra a Bélgica, seleção que está no top 10 do ranking da FIFA. E depois o jogo mais clamoroso e escandaloso, a Espanha
que está no terceiro lugar do ranking da FIFA. Deixem-me confirmar antes que vos diga a geneira. O ranking da FIFA neste momento já está atualizado. Aliás, é atualizado automaticamente porque o ranking da FIFA é um dos critérios de desempate em caso de igualdade pontual nos grupos. É isso mesmo. Em primeiro lugar está a Argentina, a França em segundo e em terceiro a Espanha. Ora, a Espanha, terceiro classificado, o ranking da UEFA, empatou contra a seleção de Cabo Verde, a seleção número 64 no ranking da FIFA. Um jogo absolutamente importante e fundamental neste momento da competição, cirúrgico até. Grande exibição de uma série de jogadores, principalmente o destaque vai para Vozinha, o guarda-redes de 40 anos dos Chaves, lutou e jogou contra grandes craques do Barcelona e por aí em diante, craques que estão habituados a outros palcos, tiveram que defrontar Cabo Verde para experimentar de alguma maneira aquilo que estas seleções e estes jogadores de campeonatos menos expressivos podem fazer frente a uma seleção todo-poderosa. E por isso responderam também de forma simbólica às declarações de Ceferino, presidente da UEFA. Num campeonato este 2026, em que o jogo, habitualmente partido em dois, é agora repartido em quatro para spots publicitários mascarados de hidratação, num país que não digere um jogo sem clímax, sem golos, sem apoteose, numa fase do futebol em que surgem vozes que tentam condenar, penalizar e reduzir a um espetáculo sem beleza um jogo que termine a 0-0, como aconteceu, e Seferin pensava que podia pisar todo e qualquer pequeno que lhe passasse pela frente. Esquecia-se ele que assim que ele metesse o seu pezinho na água, lá estaria o tubarão para lhe dar uma mordida. E aí é que está a graça disto tudo. Quando vozes se levantam para tentar anular os mais pequenos, eles surgem e eles dizem: calma, eu estou aqui, eu venho aqui fazer também alguma coisa. E quanto mais tentam fechar o futebol, mais ele se abre para outras seleções. Porque o futebol não é de ninguém. O futebol é de quem o joga com amor. Por isso, muitos parabéns a Cabo Verde, muitos parabéns a esta seleção. Viva Cabo Verde e viva o futebol. Obrigado por estarem desse lado. Um beijinho para vocês e vemo-nos no próximo vídeo.